Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Transcendência. E no vídeo de hoje nós vamos tratar um pouco sobre um movimento chamado Movimento Hare Krishna. Com certeza você já ouviu falar algo sobre esse movimento, você já viu algum membro desse movimento pelas ruas, geralmente vendendo livros ou coisa parecida. E muita gente tem dúvida se isso é hinduísmo, se isso é uma religião indiana tradicional, se isso é uma escola metafísica indiana, se os ensinamentos desses grupos, porque são vários grupos, né, que compõem aí o que nós chamamos de movimento Hare Krishna. Então, se os ensinamentos desse grupo são ensinamentos tradicionais, se são ensinamentos confiáveis, se estão de acordo com as tradições mais antigas, as tradições védicas, etc. Então, hoje nós vamos tentar esclarecer um pouco essas dúvidas, né, que muitas pessoas acabam tendo. E antes de iniciar o vídeo, como eu habitualmente faço, aviso a vocês que deixarei aqui na descrição do vídeo os links para você que queira adquirir os meus mais recentes trabalhos em e-book sobre maçonaria. Estão os links aqui, você cairá diretamente lá na página da Hotmart, onde você poderá efetuar a compra dos e-books, né? Porque são 2 e-books que estão lá. E caso você deseje o livro físico, que é esse livro aqui, o curso elementar de maçonologia, também estará na descrição o meu e-mail. Basta você me mandar um e-mail com o seu CEP, eu responderei o seu e-mail com os dados bancários, né, o valor do frete e mais o valor do livro, e os dados bancários. Você deposita o valor indicado e eu remeto o livro para você pelo correio. E caso você deseje o livro autografado, basta me avisar que eu autografarei com o maior prazer, tanto para você quanto para alguém que você queira presentear com o livro. Então é só você me dizer em nome de quem eu devo fazer a dedicatória. E o outro recado é que nós aqui do canal Transcendência temos uma página do Apoia-se, né, no site Apoia-se. Então, se você acredita no nosso canal, se você acha importante o nosso canal, então você pode contribuir com qualquer quantia, desde R$1 até quanto você quiser ou quanto você puder contribuir conosco. Esse dinheiro ele será revertido para melhorias aqui no nosso canal, melhorias de equipamento, material de pesquisa, enfim, melhorias para que nós possamos fazer um canal cada vez de maior qualidade, cada vez melhor, ok? Então vamos finalmente ao nosso tema. Então o que é o movimento Hare Krishna? Então, a princípio, o movimento Hare Krishna era composto pela International Society for Krishna Consciousness, né? Ou Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. E este grupo, depois da morte do seu fundador, se dividiu em vários outros movimentos, e portanto aqui nós não vamos falar exclusivamente da International Society for Krishna Consciousness, porque existem outros movimentos que nasceram desse mesmo ramo, né, desse mesmo tronco. Então nós vamos falar do movimento Hare Krishna de uma forma geral. Então, é uma religião antiga ou é uma religião moderna? Então, é uma nova religião indiana, né, que se diz antiquíssima, mas que na verdade surge no século XX. Então, os Hare Krishnas eles não são continuadores de nenhuma linhagem antiquíssima de mestres, não são vedantinos tradicionais, não são seguidores dos Vedas tradicionais e não são também uma religião antiquíssima, como muitas vezes eles alegam em seus materiais de divulgação sectária, né? Então, como é que nasceu? Bom, assim como no Ocidente existe neo-espiritualismo,
Então também lá na Índia existe bastante neoespiritualismo, né? E em 1922, um indivíduo chamado Bhaktisiddhanta Sarasvati era membro de uma organização chamada Gaudiya Math, né? Gaudiya Math é Igreja de Chaitanya, que também foi fundada lá no começo do século XX. E o Bhaktisiddhanta Sarasvati, ele instruiu um discípulo chamado Abhay Charande, que nasceu em 1896 e faleceu em 1977, para que ele viajasse ao Ocidente e divulgasse as ideias da Gaudiya Math pelo Ocidente. E aí o Abhay Charande, em 1965, sob o nome religioso de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, se pôs a caminho dos Estados Unidos da América, né? E um ano depois lá de sua chegada a Nova York, ele conseguirá juntar ali um grupo de seguidores americanos que instruiu, né, nos rituais e na filosofia e na doutrina lá da igreja de Chaitanya ou Gaudiya Math. Gaudiya Math ela só tinha membros indianos, né? Enquanto que a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, ela inclui ali vários grupos, né, étnicos e culturais. Então era um tipo de missão internacional da Gaudiya Math, que se tornaria então a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Bom, se a história parasse por aí, tudo bem, né? Mas nós temos que conhecer as origens das doutrinas da Gaudiya Math. Então nós precisamos estudar de onde que nasceu esse movimento na Índia, né? Então a primeira figura que nós temos que analisar para entender essa história é uma figura chamada Bhaktivinoda Thakura, que nasceu lá em 1838 na antiga vila de Birnagar, na Bengala Ocidental, né? E nessa época, né, no século XIX, a Índia ela era uma colônia inglesa, e os ingleses eles faziam questão de humilhar, de certa forma, os indianos, como se eles fossem um povo atrasado, um povo incivilizado, um povo inferior, né? E os ingleses eles faziam um forte proselitismo cristão ali na Índia e zombavam de costumes e de tradições dos indianos, né? E o Bhaktivinoda Thakura, ele era membro de uma família indiana rica, né? Estudou em colégios ingleses de missionários cristãos, e aqui é muito importante ter isso em mente, né, que ele estudou junto com missionários cristãos, e ele concebeu o plano de fazer uma releitura das tradições do Vaishnavismo. Vaishnavismo é o culto de Vishnu, né? Então o Bhaktivinoda Thakura ele pensou em fazer uma releitura dessas tradições ali do culto de Vishnu, especialmente da região de Orissa, né, segundo as suas similaridades com o cristianismo, ou pelo menos de acordo com aquilo que o Bhaktivinoda Thakura achava similar, né? É interessante porque o Vaishnavismo de Orissa ele foi um movimento de devoção emocional à figura de Krishna e das imagens de Jagannatha, Subhadra e Balarama de Orissa. É interessante porque essas imagens, até aqui no canal um participante comentou, né, que eu tenho essas imagens aqui na minha biblioteca, e eu disse a ele que eu tenho um carinho especial por essas imagens, porque essas imagens, elas na verdade, elas têm origem budista, porque Orissa era uma região budista, e segundo diversos estudos, Jagannatha, Subhadra e Balarama eram representações budistas que acabaram sendo descaracterizadas pelos movimentos Vaishnavas devocionais. Inclusive há um livro muito interessante sobre isso, né, chamado Shunya Purusha, Bauda Vaishnavismo e Aforissa, né, de um autor chamado Tandra Patnaik, que traz exatamente essa história, né, sobre o budismo perdido ali da região de Orissa. Bom,
O Chaitanya, né, a gente falou de Chaitanya Mati, etc., né, mas assim, o Chaitanya era um místico, foi um místico ali indiano do século XV. Ele nasceu em 1486 da Era Comum. E ele era seguidor de certas correntes ali que identificavam a vida espiritual ou a vida devocional, conforme eles confundiam um pouco as coisas, mas eles caracterizavam, identificavam essa vida espiritual com uma relação quase marital com a divindade. Para você ter ideia, né, na Índia de hoje ainda existem os chamados Rasiks. Né? Os Rasiks se vestem de mulher e adotam ali trejeitos femininos para dizer que são esposas de Krishna. Então são homens arrões lá, né, vestidos de mulher e cheios de trejeitos para dizer que são esposas de Krishna. E o Chaitanya, ele ia mais ou menos nessa linha, né? Ele chorava, ele tinha êxtases, ele desmaiava ao ouvir o nome de Krishna e etc. E Chaitanya também era um inimigo visceral do budismo e também inimigo da filosofia não dualista de Shankara, né? E que era o Advaita Vedanta. E o culto do Chaitanya, ele era tão emotivo que, como eu disse, ele desmaiava ao ouvir o nome de Krishna, né? E ali se formou um movimento religioso em torno dele, né? E esse movimento anterior que ele seguia, né, estava bastante enfraquecido, né? E conforme foi passando o tempo, essa organização aí do século XX, a Gaudiya Math, ela tentou reavivar e reestabelecer esta forma, de forma organizada, esse movimento aí devocional a Krishna como uma forma quase marital, né, como eu disse há pouco. Então, o Bhaktivinoda Thakura, ele utilizando como base a teologia cristã, a qual ele estudara, né, com os missionários ingleses, por isso eu disse a vocês que mantivessem em mente a ideia de que ele estudou em colégios cristãos ingleses, né? Então, o Bhaktivinoda Thakura, ele, com base na teologia cristã, ele estabeleceu ali um paralelo entre o Deus cristão e Vishnu, né? Assim como Javé era o Deus verdadeiro, Vishnu também era o Deus verdadeiro. Assim como Javé comandava hordas de anjos, Vishnu também comandava hordas de semideuses, né? Porque segundo a visão dele, todos os outros deuses hindus não são deuses, mas são chamados de semideuses, né? Ou seja, só há um Deus. É uma forma aí de enoteísmo, né? E assim como Jesus é um com o Pai, com a primeira pessoa da Santíssima Trindade, então também Krishna é a suprema manifestação e é uno com Vishnu, né? A forma suprema de Vishnu. E as peculiaridades que o Bhaktivinoda Thakura ele não compreendia muito profundamente das antigas escrituras védicas, ele buscava compreender através de olhos ali ocidentais, né, que respeitavam a cultura indiana antiga. Então, de onde, né? Então ele buscou ali também parte ali nos missionários cristãos, parte depois foram sendo incorporadas coisas das doutrinas ali da sociedade teosófica, depois que chegou na Índia, né? E ali várias ideias foram sendo retiradas, né? Tanto da sociedade teosófica quanto do espiritismo e, em outras palavras, ele estabeleceu ali uma doutrina que poderia ser vista como superior ou como civilizada pelos olhos do colonizador ocidental, já que fundamentalmente toda a estrutura doutrinária deles era baseada, né, em ideias bem conhecidas pelos ocidentais. E o quarto filho de Bhaktivinoda Thakura, que era o Bhaktisiddhanta Sarasvati, né, então o quarto filho dele, Bhaktisiddhanta Sarasvati, nasceu em 1874 e foi o mestre de
Prabhupada, né, que nós citamos no começo, né, que era o Abhay Charan D. E esse quarto filho, né, do Bhaktivinoda Thakura, o Bhaktisiddhanta Sarasvati, ele seguiu as orientações do pai e também foi educado dentro de um modelo inglês cristão, né? E ele era bastante interessado em astrologia ocidental, com a qual ele fazia comparações ali com a astrologia védica, né? Então, obviamente que as fontes, né, os conhecimentos astrológicos ocidentais disponíveis na Índia da época eram aqueles que eram fartamente comentados pelos membros ali da sociedade teosófica, dos movimentos ocultistas, né, dali do período do século XIX, daquele grupo todo que nós já falamos várias vezes deles aqui nos nossos vídeos. E em 1911, na Índia mesmo, as ideias que eram difundidas pelo Bhaktisiddhanta Sarasvati foram causa ali de um intenso debate com outros religiosos indianos que, na verdade, eu usei aqui o termo religioso, mas na verdade as escolas metafísicas da Índia, elas não são religiosas, né? Elas não são propriamente religiões. Então, na verdade, esse debate foi com os representantes dessas escolas metafísicas indianas e esses representantes das escolas metafísicas indianas tradicionais rejeitaram as ideias do Bhaktisiddhanta Sarasvati, né? E disseram que aquilo que ele estava pregando, aquilo que ele estava difundindo, não era compatível com a cultura tradicional védica. Bom, em 1918, o Bhaktisiddhanta Sarasvati se auto-iniciou diante de um quadro de um mestre chamado Srila Gaura Kisoradasa Babaji Maharaja, né? E daí por diante considerou esse Srila Gaura Kisoradasa Babaji Maharaja como o seu mestre. Depois disso, como nós já havíamos dito, né, em 1922, eu disse isso no começo aqui do vídeo, em 1922 ele pede ao seu discípulo Prabhupada que viaje ao Ocidente e que comece a difundir os ensinamentos da igreja de Chaitanya por aqui pelo Ocidente. E aí, dessa difusão, né, do Abhay Charan D, ou Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nasce a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna e todos os outros movimentos que saíram desse mesmo tronco, né, e que vivem por aí difundindo traduções, livros sobre o que eles dizem que é cultura védica, né, ideias neo-espiritualistas maquiadas de cultura védica tradicional e outras coisas do tipo, né? Então, vários pontos ali das doutrinas do movimento Hare Krishna são totalmente incompatíveis com as doutrinas metafísicas tradicionais da Índia. Então, por exemplo, os Hare Krishnas acreditam de forma literal que Vishnu, especialmente na forma de Krishna, é um Deus eterno e onipotente, né, que comanda uma legião de semideuses, como eu já disse há pouco aqui, né? Só que não há clareza nenhuma na diferenciação entre Brahma, entre Ishvara, entre Parabrahma, né, e as representações antropomórficas da divindade, né? E aí, por exemplo, a iluminação, de acordo com o movimento Hare Krishna, seria a união completa da alma do devoto com Deus, ou seja, Krishna Vishnu, né? E o próprio conceito ali de iluminação, ele acaba sendo confundido com o de salvação religiosa, porque nenhuma escola metafísica indiana propriamente dita é religiosa ou buscava apenas a salvação, né? Essa ideia salvacionista é uma ideia tipicamente religiosa e tipicamente ocidental, né? E os Hare Krishnas também insistem na eternidade da alma, ou seja, que o indivíduo seria o mesmo que o ser, ou que seria um eu eterno, né? Que passaria por ciclos de reencarnações, que a alma ela veste e despe os corpos, assim como o corpo veste e despe roupas, né? E aí não há qualquer divisão entre ser verdadeiro
e a individualidade, assim como não há diferenciação entre mente, alma, espírito, consciências, etc. Então trata-se, de fato, praticamente de uma réplica aí de conceitos espíritas em termos indianos. E isso se reflete bastante nas traduções, né, nas traduções bastante incorretas do sânscrito, dos clássicos védicos, que são difundidas pelos membros tanto da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, quanto pelos diversos ramos aí do movimento Hare Krishna, né? Para a doutrina sincrética aí dos Hare Krishnas, o Deus cristão ele seria uma manifestação local de Vishnu, né? Então só haveria um Deus e a forma suprema de Deus seria Krishna, né? Sendo que para as doutrinas metafísicas tradicionais indianas, os deuses eles são símbolos de forças que comandam funções naturais, né? Forças da natureza e também de um estado de consciência ilusório a ser superado. Então, nas doutrinas metafísicas indianas, nós vamos ter a figura do Ishvara, né? Ishvara seria uma determinação do absoluto no mundo manifesto, mas não o absoluto em si, né? Então essas sutilezas não se encontram ali no movimento Hare Krishna, né? Então para eles também os semideuses eles habitam ali em diversos planetas, né? E através de técnicas meditativas o devoto poderia se transferir para esses planetas, o que cheira aí, né, as obras tanto espíritas quanto as obras teosofistas, né? Bom, o devoto Hare Krishna ele é totalmente dependente de Krishna, né? Então ele deve cantar os nomes de Krishna, ele deve ler os passatempos de Krishna, ele deve lembrar-se de Krishna como uma esposa apaixonada lembra do marido, entre suspiros e lágrimas, né? E essa postura religiosa, dependente, passiva, ela é totalmente estranha à metafísica tradicional, né? E aí, por último, os devotos, existem outros pontos, mas eu estou tentando resumir aqui para o vídeo não ficar muito longo, e vocês devem estar me vendo dando uma olhadinha aqui pro lado, porque eu fico olhando aqui o cronômetro, mas, por último, ponto que eu gostaria de destacar, então os devotos eles devem estudar astrologia e podem e devem procurar guiar as suas ações pelas previsões dadas pelos astrólogos védicos lá do movimento Hare Krishna, né? E essa dependência aí dos astros é condenável, é uma arte inferior que nada tem a ver com a metafísica verdadeira. Então a astrologia ela pode ser uma ciência tradicional, mas ela não está ligada à busca final à qual está conectada toda a doutrina verdadeiramente metafísica, como é o caso das doutrinas metafísicas indianas. Bom, eu tentei resumir ao máximo aqui, né, tanto a história do movimento Hare Krishna quanto os pontos de incompatibilidade. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, de compartilhar o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço para vocês e tchau!